Muito boa tarde a todos los hermanos todos reunidos os irmãos reunidos allá lá en em Tolima, ciudad de a Charrapal, cidade de departamento de Charrapal, Tolima, departamento de Tolima, en la congregación que na pastorea congregação que pastoreia el reverendo hermano o reverendo irmão Fernando Gutierrez. Todos os irmãos e amigos também dos diversos lugares dessa região. E também estão me informando que também é a nível nacional. Estão a nível nacional hoje, quinta-feira, 14 de setembro deste ano 2023, estão tendo essa reunião lá e também nos diversos lugares, na Colômbia, em toda a América Latina, que também estão reunidos, ou se reunindo. Hoje estão vendo lá em Tolima, está acontecendo, está vendo nessa reunião que estão tendo por lá, onde também eu envio uma saudação ao engenheiro Ivan Sarmiento, que também está por lá, e todos os dos diversos lugares de fora dessa região. Uma saudação muito especial para todos. Estão vendo aí os temas da ação no lugar santíssimo, o tema da meia hora de silêncio, entrando na obra de reclamação. Vejam, todos esses temas pertencem a este tempo final, no cumprimento da vinda do Senhor, e isso, no livro do Apocalipse, nos fala no capítulo 2, o versículo 26. E ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro, ou seja, essa é a espada. Porque é pela espada, que é a palavra, a qual com a qual vai se reger, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também o tenho recebido de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Podem assentar-se, por favor. Por obséquio, a estrela resplandecente da manhã aí nos está mostrando que é o Senhor, nos está sendo mostrado aí. O Senhor, na sua vinda, estaria dando para o vencedor a estrela, ou seja, lhe estaria dando o cumprimento da segunda vinda dele à sua igreja, e no meio da sua igreja, porque a igreja está no ponto de ser raptada, e, portanto, tem que vir no meio da sua igreja para dar-lhes a fé de rapto, para assim ser transformados e depois ser raptados, trasladados. E a promessa é que em um lugar já predestinado por Deus, e ele foi mostrado, esse lugar foi mostrado e foi falado e profetizado pelo reverendo William Branham, que seria em uma grande carpa catedral, onde
Tudo o que corresponde pertence ao templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, na etapa que corresponde, que é a etapa da Era da Pedra Angular, se estaria realizando, fazendo nesse lugar, nesse local. E tudo o que corresponde à terceira etapa, tudo o que pertence à terceira etapa, etapa da qual a primeira e a segunda etapa, da qual a primeira e segunda etapa foi mostrada e foi cumprida no reverendo William Branham. Olhem aí na página 12 do livro de citações, no parágrafo 97, na parte aí onde o anjo chama a atenção dele, chama a atenção do irmão Branham, o anjo lhe fala, lhe diz: a primeira vez que eu te falei que tu desses uma puxadinha lenta e que guardasses silêncio a respeito disso, foi quando eu te fiz conhecer as doenças das pessoas, quando eles colocavam as suas mãos ou as mãos delas nas tuas mãos, ou seja, era para que o irmão Branham conhecesse as doenças, enfermidades das pessoas e as fizesse saber sobre elas para as pessoas. A tua segunda puxada, quando eu te falei que tu puxasses um pouquinho mais rápido e que guardasses silêncio a respeito disso, foi quando eu te dava as visões para que tu soubesses os segredos dos corações das pessoas. A segunda, conhecer os segredos das pessoas. Os secretos ou os segredos das pessoas. Aquilo que está em segredo. Ou seja, saber, vamos falar assim, a vida da pessoa, conhecer as intenções e todas essas coisas da pessoa. E lembrem-se que a palavra é como uma espada de 2 fios que penetra até a alma e discerne, faz saber os pensamentos e as intenções do coração. Isso está... Vamos procurar isso, porque prestem atenção que é essa mesma palavra que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, onde nos mostra que ele vem com essa espada de 2 fios. Vamos ler em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, onde nos diz o apóstolo Paulo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante e cortante que toda espada de 2 fios, e penetra até partir a alma e o espírito, e as juntas e as medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Isso foi o que o anjo estava mostrando aí para o irmão Branham, e estava falando com ele, dizendo a ele o que era a primeira etapa, o que era a segunda etapa, que correspondia, ou que pertencia, ou que correspondia a conhecer as intenções, os pensamentos do coração. Vejam que tudo isso tinha que o irmão Branham tinha que conhecer tudo isso. E ele tinha que estar, no irmão Branham tinha que estar essa primeira e segunda etapa, tinha que estar no irmão Branham para que a terceira etapa pudesse vir, pudesse chegar. Ou seja que vamos ler uma outra porção para ter uma base, um fundamento aqui disto que nós estamos lendo e falando, onde nos diz em Apocalipse
capítulo 19, versículo 15. Da sua boca sai uma espada aguda para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí novamente está ou aparece a espada e saindo da sua boca. Vejam, é a palavra aqui sempre está na boca do instrumento que Deus está usando no tempo no qual onde Deus está obrando, operando, no tempo vigente que está valendo, de era em era e de dispensação em dispensação. Mas olhem que o irmão Branham, na página 1b, citações, no parágrafo 10, nos diz: lembrem-se que eu lhes falei que vai vir um tempo quando os segredos do coração das pessoas seriam conhecidos. Lhes falei desse tempo, lembram disso? E essa é a segunda etapa. E isso é o que o Senhor fez. Ou seja, está dizendo que foi cumprido. E isso é o que Ele está fazendo agora, ou seja, a segunda etapa. E me escutem, a palavra de Deus ainda está em fraldas. Podem levar o histórico, ter o histórico disso. Ainda está na sua infância. Se eu apenas puder me manter humilde diante de Deus e Deus me permitir viver, eu creio que a hora vem ou está chegando, onde se sente como que eu estou num pequeno afluente aqui para um grande oceano mais lá adiante, mais lá na frente. Isto foi em 1951. Ele disse, se ele me permitir viver, olhem, ele estaria agora em 2023 menos 51, ele teria ou seja, fazendo a conta, seria tirando 2023 menos 1951, fazendo essa conta, essa subtração. Vamos ver aqui. Ou seja, teria 72 anos. Ou seja, já seria uma pessoa adulta. Já é uma pessoa adulta. E teria em 2020 ou teria em 2019, vamos ver quantos anos ele teria. Em 2019 teria 68 anos, em 2020 teria 69 anos, 2021 teria 70 anos em 2021. E já para essa idade, com essa idade, ver se ele diz que está em fraldas, ou seja, que está nascendo no ano de 51, que está apenas em um bebê, nas fraldas. Uma criança, um bebê nas fraldas está nos seus primeiros 2 anos ou 3 anos com fraldas, pode-se colocar assim, 3 anos em fraldas ou nas fraldas, e por todo esse tempo que ele cresce sendo um menino, vejam como ele reflete tudo isso, e isso representa como se fosse uma criança, representa tudo isso como se fosse uma criança, e já no seu modo adulto, já quando é maduro ou amadurecido, é quando que essa terceira etapa, vamos dizer assim, estaria em operação, sendo operada. Não estamos falando de que tem que chegar até 80 anos o ministério. O Ministério das Duas Oliveiras, que tenha de chegar a 80 anos. Pelo contrário, ele está refletindo aí que para esse tempo ele teria a idade de um bebê com fraldas. Ou seja, que apenas ele estava começando, iniciando essas etapas. Agora,
Continua dizendo, se sente como que eu estou num pequeno afluente aqui, diante de um grande oceano mais além. Algum dia ele me permitirá cruzar essa última marca mais além desse não afluente, senão dentro do continente, dentro do corpo de água principal. E então grandes coisas serão feitas justamente no final, antes da tribulação. Essas grandes coisas são as profecias e promessas da ressurreição e da transformação, e esses 30, 40 dias, e antes da ressurreição, pois essa manifestação gloriosa, manifestação que o primeiro é abrir a palavra, a qual o primeiro dela é abrir a palavra. E ele coloca, nesse tempo antes da tribulação, ele coloca que serão feitos, grandes coisas serão feitas no final da dispensação da graça, que já chegaria na parte última, na parte final, e começaria a dispensação do reino, onde no seu começo, no seu início, Deus estaria obrando, trabalhando de uma forma nova, de uma forma diferente, porque, olhem, ele também no livro de Citações nos fala de que seria de uma nova forma, de um novo jeito. Na página 26, parágrafo 216 diz: agora, na outra noite, eu tomei um grupo no quarto de oração aqui dentro, apenas para ver se o novo ministério que foi prometido viria à existência ou aconteceria aqui no tabernáculo, antes de chegar na carpa, na tenda. Vejam, aqui já nos está falando aqui desse novo ministério, já que foi em 1958 que haveria de vir. E ele sabe que esse ministério sob carpa, debaixo de carpa da tenda, e ele sabe que todo ministério, Deus o opera, o trabalha através de um véu de carne. Portanto, ao ser o profeta que está aí, presente, vigente, no meio da igreja, pois ele se coloca na posição para receber essas bênçãos e ser um instrumento de Deus, para que Deus cumpra através dele esse novo ministério também. E ele tentou, e diz, bom, até onde eu sei, aí não aconteceu nada aí, ou seja, não aconteceu mais nada aí. Não mais do que tão breve quanto eu entrei aí, o Espírito do Senhor entrou e apenas começou a discernir os espíritos e dizendo para as pessoas sobre os seus problemas e das outras coisas. E nas entrevistas, o Espírito Santo foi maravilhoso nas entrevistas, e parecia como que talvez continuasse por um tempo até que essa carpa chegasse no marco do mesmo ministério que eu tive, porque nas entrevistas hoje aconteceram 4 grandes visões e sobressalentes visões que deram lugar na entrevista. Portanto, no meu parecer, bem melhor, ou melhormente eu vou continuar até que a carpa talvez comece, a tenda comece, ou o que quer que seja que ele tenha escolhido para declarar o seu nome de uma nova forma, de um novo jeito. Mas quando ele fizer isso, será tão perfeitamente quanto os demais, será tão sagrado quanto a primeira e segunda etapa. E estou confiante em Deus que será muito maior do que as outras, ou seja, que a primeira e a segunda. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes, dos enfermos e das pessoas com necessidades. Tem tanta necessidade na terra no dia de hoje, ou hoje. Agora vejam, fazendo assim vamos dizer assim, fazendo um parênteses, estivemos vendo
através da mensagem, estivemos vendo e da obra que Deus esteve realizando através do nosso irmão William Souto Santiago, a qual nos trouxe essa mensagem tão gloriosa, a mensagem de era de pedra angular, da era da pedra angular, mensagem na qual, ou nela, Deus chamou e juntou os seus escolhidos e também trouxe a todos os outros grupos, porque estavam todos aí. E sabemos que depois disso viriam esses anjos cegadores para fazer a segregação, a separação, e disso nós já falamos muito, em muitos estudos já falamos disso, mas para colocar uma base aqui daquilo que eu vou lhes falar, vejam. Durante esse tempo, Ele nos trouxe essa revelação, tal como a trouxe o irmão Branham, daquilo que seria quando ele saísse do trono de intercessão, o que seria ou aconteceria quando os selos fossem abertos, o que seria ou aconteceria no cumprimento da visão da carpa, da tenda. Tudo isso o irmão Branham falou de tudo isso, e depois o irmão William nos deu mais abundância, nos deu mais luz sobre tudo isso, ou de tudo isso, e nos mostrou que tudo aquilo que o reverendo William Branham falou seria cumprido ao pé da letra. Tudo aquilo que ele precursou seria cumprido ao pé da letra. E se um escolhido de Deus, um filho de Deus, desejasse saber e deseja saber como é que Deus vai cumprir as suas promessas e a sua vinda neste tempo final, procure nas mensagens do irmão Branham, e aí encontrará a forma em que Deus lhe estaria dando a esse vencedor, a estrela da manhã, estaria dando a ele o cumprimento da sua vinda nesse instrumento. E ele muitas vezes nos falou isso. Esquadrinhem as mensagens, tenham o livro dos selos, das eras, das citações, as 70 semanas de Daniel e diferentes temas que ele nos recomendou, porque aí é que está tudo o que ele precursou e como seria a sua vinda. E ele nos esteve falando de tudo o que estaria acontecendo quando tivesse esse chamado depois de culminar, de finalizar e fechar-se a porta da misericórdia, da dispensação da graça. Ele nos esteve mostrando tudo o que estaria acontecendo na era da pedra angular ou de pedra angular. Agora, enquanto ele esteve no nosso meio, entre nós, eu da minha parte, pelo menos eu da minha parte, eu estive vendo que mesmo que houvesse necessidade, porque sempre tem necessidade entre o povo, ou necessidades, uns por uma condição, outras por outras situações ou condições, e pedia-se por oração, porém não era muito marcado, vamos falar assim, não era bem marcado, que isso fosse uma coisa recorrente, diariamente acontecendo, que se estivesse pedindo por oração ou pedindo por cura, senão que pelo contrário, era um tempo onde ou no qual isso não se via assim, tão abertamente, tão marcado. E eu percebi que isso tem vindo crescendo cada vez mais e mais, isso tem vindo crescendo, percebi isso. Tenho me dado conta disso. Esse clamor e essa necessidade que o povo de Deus tem de pedir por cura. E é o tempo onde mais o povo está entrando nesse desespero, e especialmente os escolhidos,
pela sua cura total, a cura do corpo. E não se tem aberto completamente, não se abriu completamente isso da fila de oração. E tudo o que o reverendo William Branham viu, ainda não se abriu tudo isso, porque tudo tem o seu tempo. Mas como tudo começa num entrelaçamento e de uma forma progressiva, já eu estive vendo como se esteve pedindo por diferentes necessidades que o povo tem. E cada vez isso vai crescendo mais e mais. E aí estas palavras do irmão Branham, onde ele diz que essa terceira etapa diz, não por causa do ministério, senão que é por causa dos enfermos, dos doentes e das pessoas com necessidades, necessitadas. E ele diz que nesse tempo tem tanta necessidade na terra de hoje, que essa terceira etapa, por isso causa impacto nos escolhidos, causa impacto nas fátuas, causa impacto nos perdidos, no povo hebreu, em toda a humanidade impacta. E essas palavras, nestes dias, me retumbaram, ficaram dentro de mim como nunca antes aconteceu, porque eu tenho visto como tem tanta necessidade no mundo, na igreja, nos escolhidos, e tudo cada vez vai apontando a essa hora ou para essa hora do sacrifício, que é nas 3 da tarde, o sacrifício onde o irmão Branham manda a congregação ficar de costas nessa mensagem, olhar para o outro lado. Cristo é o mistério de Deus revelado, e lhes fala, diz para eles, vamos ler essa partezinha aí, para que vocês vejam algo aqui da página 86 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. A esperança e o gozo do céu, tudo é manifestado em Cristo. Deus, a igreja, tudo é manifestado em Cristo. A Bíblia é o próprio Cristo, a Bíblia é a palavra escrita. E Ele é a palavra. A sua manifestação é a evidência da vida entrando na carne da palavra. E ele escreve o profeta e a igreja para manifestá-la. Não é maravilhoso? Agora, não sabendo, mas certamente sendo espiritual, uma pessoa presta atenção nas coisas espirituais, mas não conhecendo sobre isto, Deus sabe disso. Mas se dão a volta e vocês olham para o relógio, verão que está perfeitamente nas 2 da tarde. Ou são perfeitamente às 2 da tarde. Ele escreve 2 p.m. pós-meridian. É o fim da segunda etapa. Cristo é o mistério de Deus revelado. É a mensagem. É o fim da segunda etapa. A terceira etapa está à mão, está perto. O irmão William escreve aí 3 p.m. pós-meridian, a hora do sacrifício, 3 p.m. Agora ele desenha aí do lado uma pedra angular, desenha as eras e coloca a segunda etapa na área do pescoço e uma flechinha para a 7ª era.
e coloca a terceira etapa na pedra angular, e da pedra angular sai uma flechinha e escreve a terceira etapa. Ou seja, que se está culminando, finalizando a segunda etapa, a próxima coisa é a terceira etapa, que é na era da pedra angular. Agora, desde as 2 da tarde até as 3 da tarde, tem um intervalo de tempo aí, no qual, ou nele, resta 1 hora aí, ou tem 1 hora aí, para depois entrar-se na terceira etapa, que é às 3 da tarde. Entrar na terceira etapa, que é às 3 da tarde, que é a hora do sacrifício. E isso corresponde, pertence ao tempo antes de começar a grande tribulação e corresponde ao tempo quando se termina a dispensação da graça e começa ou inicia a dispensação do reino. Agora vejam que no tempo do nosso irmão William, não se passou para essa terceira etapa. Ele ficou aí, nessa parte do pescoço, ou seja, o Espírito Santo. E para a terceira etapa, que é a era da pedra angular, aí estaria, esse novo ministério estaria aí. E mesmo que você veja ou encontrará uma infinidade de mensagens, muitas mensagens onde ele diz que nós estamos aqui na pedra angular, que subimos até aqui, e muitas vezes ele falava isso, como também o irmão Branham falava isso, que ele dizia que nós estamos aqui em cima agora, na noiva, não lá embaixo nas eras, e tudo isso estava refletindo-se aí, ele estava mostrando aquilo que seria ou aconteceria no cumprimento dessa terceira etapa, já dentro da era da pedra angular, onde se estaria cumprindo aí, ou lá, essa última fase desse novo ministério, que tinha começado em fraldas lá por 1951. E depois do anjo aparecer a ele, aparecer ao irmão Branham em 1946. E essa data é uma data muito importante, porque depois do aparecimento desse anjo, você pode ver que se somamos 56 anos a 1946, nos dá como resultado 2002. E vamos dizer que do 46 em diante, 1946 em diante, começou-se com esse tempo, dessas etapas. Agora, no irmão Branham, como também nos profetas do Antigo Testamento, antes de Jesus chegar, se refletiram os sofrimentos pelos quais o Messias passaria, foram refletidos esses sofrimentos. Ou seja, nos profetas do Antigo Testamento, refletiu-se tudo aquilo que aconteceria, por tudo aquilo que o Messias passaria. E nos mensageiros das eras, incluindo o nosso irmão William Soto Santiago, estavam representando, apontando a esses ministérios da era da pedra angular. Ou seja, da mesma forma como o irmão Branham foi um reflexo, Deus estava refletindo-se nele aquilo que seria, Deus estava refletindo nele aquilo que seria a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E isso, no Antigo Testamento, isso foi Davi, foi Isaías e todos os profetas refletindo a primeira vinda do Senhor.
Todos eles. E no irmão William Souto Santiago, também Deus estava mostrando nele aquilo que seria esses ministérios na era da pedra angular. Lembrem-se que o sétimo selo está revelado, ou seja, é um mistério triplo, diz o irmão Branham, e está revelado em três, ou seja, que é uma tríplice manifestação, a qual no último tempo, no tempo final, estaria sendo manifestada. Essa tríplice manifestação estaria sendo manifestada em um homem, o qual esteve no irmão Branham, no irmão William, no último ministério. Vejam, aí também, esses três ministérios estão aí. Aclamação, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Mas na era da pedra angular, aí se reúnem e se juntam todos os ministérios, porque é o Espírito Santo, a coluna de fogo, quem opera esses ministérios, e ele opera o ministério que ele desejar ou deseje. E assim, dessa forma, como os ministérios de Moisés, Elias e Jesus, na era da pedra angular, estariam sendo cumpridos, materializados em um homem, a primeira, segunda e terceira etapa. Também se reuniriam, todas elas se juntariam na era da pedra angular. Tal como aconteceu no tempo dos apóstolos. Lá houve ou aconteceu cura, conhecia-se as doenças, eram curados, mas também havia discernimento. E isso aconteceu com Ananias e Safira, o discernimento. E também aconteceu palavra falada, houve palavra falada também. E vejam que na visão da carpa, da tenda, no cumprimento da visão da carpa, olhem, começa-se com uma base, com um fundamento. Vamos ir para o livro da visão da grande carpa catedral, o segundo volume, o volume 2, onde nos diz na página 307 e 308 e 307 lá embaixo diz: para que esperamos a vinda do Senhor? Para a nossa transformação, a adoção do corpo, a redenção do corpo. E para esse tempo a igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, terá o cumprimento da visão da carpa da tenda. Tão simples assim, onde a glória de Deus estará manifestada no meio do seu templo espiritual, a sua igreja, no último dia, no dia postreiro. Isso será a manifestação da terceira etapa, onde a palavra falada se cumprirá. Como começará tudo? Como tudo começará? Não sabemos, mas deve começar pondo-se o fundamento. A palavra em primeiro lugar. E o que é que se está colocando em primeiro lugar? No cumprimento da visão da carpa, a palavra. A palavra primeiro a palavra, e depois os sinais aparecerão no tempo que Deus quiser, respaldando essa palavra prometida. A mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final, grande voz de trombeta, de Isaías capítulo 27, versículo 13, e grande voz de trombeta de 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 49 até o 58, e 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 até o 21, e Filipenses capítulo 3,
versículo 20 até o 21. Estivemos vendo a promessa da visão da carpa e o propósito que Deus tem com o cumprimento ou materialização dessa visão da grande carpa catedral. Se Deus mostrou ela para o reverendo William Branham funcionando, então vai aparecer, porque aquilo que se vê é feito daquilo que não se via. Primeiro é feito numa outra dimensão e depois se materializa nesta dimensão terrena, terrestre. Tão simples assim. Vejam como, em primeiro lugar, começará, diz, colocando o fundamento, e isso é a palavra, ou seja, que será a manifestação da palavra, o verbo, primeiro falando a palavra, pondo esse fundamento, que é o que Deus está fazendo hoje no meio da igreja. E podemos dizer já, isso já se está cumprindo. Agora, o irmão Branham disse que os dias de Ananias e Safira voltariam. Então, isso nos mostra, ou mostra para nós que também essa etapa, primeira e segunda que o irmão Branham teve, estará não numa forma temporária ou parcial, senão que também estará em toda a sua plenitude, porque, olhem, para saber as intenções, para saber os segredos, para saber o motivo das doenças, das enfermidades, pois tem que estar aí o Espírito que discerne, que é o Espírito de Deus, tem que estar aí com esse instrumento e através desse instrumento, e também poder conhecer as enfermidades, as doenças. E aí estão as duas juntas. E ele conhecerá os segredos de cada coração, e aí é que vai se ver ou vai ser visto quem será transformado e quem não será transformado. Ou seja, que chegará um momento onde, da mesma forma como Pedro teve o poder nele, de Ananias e Safiras, de dizer para eles que caíssem mortos aí, ou seja, teve o poder, Pedro teve o poder de não permitir que não continuassem vivendo. Isso nos mostra o poder de Deus no meio da igreja em toda a sua plenitude, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, onde se saberá quem vai ser transformado e quem vai passar pela grande tribulação. Até mesmo chegará o momento em que também, ainda chegará o momento em que também terá potestade para tirar a vida daquelas pessoas que mintam para ele, tal como aconteceu com Pedro, lá no caso de Ananias e Safira. Porque estavam mentindo, não era para Pedro, senão que era para o Espírito Santo que estava em Pedro, obrando, que estavam mentindo. E também terá potestade, poder de ressuscitar os mortos crentes no Senhor das eras passadas. Ou seja, que será o poder, não numa forma parcial temporária, senão em toda a sua plenitude, manifestado na visão da carpa, no cumprimento da visão da carpa no meio da igreja. E por isso é que você encontra ou acha que quando ele diz aquilo que vocês viram parcialmente, vê em parte, em forma temporária, assim, desse jeito, ainda que se vissem como grandes coisas, diz que será manifestado no seu poder absoluto, total. Diz que quando vier o aperto, aquilo que vocês viram em parte, parcialmente, vê, ou seja, aqui, da mesma forma como naquela ocasião, ou momento, também disseram para Jesus naquele momento, como este aqui tem... Vamos procurar essa parte, o que vocês viram em parte no livro de Citações,
Página 119 está aí. É que está do parágrafo 1057, 1057. Diz assim que agora eu vou lhes falar algo que eu não falei. E por todo este tempo eu não falei, e é que a coisa que nós estivemos esperando por tanto tempo, por muitos anos, 4 ou 5 anos, pode ser mais ou muito mais. A terceira etapa agora foi vindicada ou confirmada. Estou certo que vocês sabem o que ela é. Agora lembre-se, nunca haverá uma imitação disto, porque não pode existir. Agora não vai ter nenhuma imitação, e não pode existir nenhuma imitação porque não se sabe como é que isso funciona, ou que ela funciona. Mas olhem, a maior evidência, a evidência mais grandiosa que todo escolhido de Deus vai ter de que tudo isso que foi mostrado na visão da carta e que agora estamos vendo o fundamento, que é a palavra sendo colocada em primeiro lugar e depois os milagres, é o que vai vindicar este tempo no qual nós estamos vivendo. Vai ser o novo corpo eterno e glorificado que você e eu vamos receber. Essa é a vindicação ou confirmação que isto que está acontecendo hoje é Deus obrando, operando no meio do seu povo. É Deus cumprindo aquilo que foi precursado, anunciado pelo reverendo William Branham e aquilo que foi falado pelo nosso precioso irmão William Soto Santiago. Essa palavra não caiu em terra, essa palavra está se cumprindo hoje no meio da igreja. E o resultado, você, escolhido de Deus que me escuta, você vai ver o resultado no corpo eterno e glorificado que brevemente você vai receber. Agora está em existência. Agora está existindo e eu fui avisado a respeito disto que brevemente, agora neste mesmo tempo acaba de acontecer para poder identificar a sua presença entre vocês. Mas não será usado de uma grande forma até que este concílio comece com seu aperto. Ou seja, que haverá um tempo onde isso já começará, nessa etapa, nessa fase, isso começará. Mas agora, aproveitamos este tempo, onde todavia ou ainda não começou a se mover isso, completamente esse aperto, a se mover no meio do povo de Deus. Por isso ele dizia, quando vocês vejam um ataque dirigido, direcionado à carpa, à grande carpa catedral e ao ministério que está aí, vigiem, que por aí é que tudo já estaria chegando no seu fim, no seu final, porque depois disso, vejam, é que já começa uma série de eventos ou acontecimentos os quais tudo está se entrelaçando, estaria se entrelaçando com a etapa que estamos agora, ou na qual estamos agora. E quando fizer isso, quando isso aconteça, os pentecostais e os outros quase podem imitar qualquer coisa que pudessem fazer ou que se possa fazer. Mas quando chegar esse tempo, quando vier ou venha o aperto, então vocês verão aquilo que vocês viram temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Vejam. O que vocês viram, ele está falando para o povo aí, aquilo que vocês viram temporariamente na terceira etapa será em toda a sua plenitude na terceira etapa. Ou seja, aqui haverá, lá haverá, ou aí haverá, nesse momento, aí haverá o poder para ressuscitar aos que partiram, aqueles que partiram, e o poder para transformar. Diz no livro dos selos, na página 358 ou 352, e acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier na sua plenitude, Deus também virá na sua plenitude para nos redimir. E aí é que ele escreve para nos transformar. Sempre correm ou andam paralelos. Em uma outra mensagem, ele escreve para adoção. No outro livro dos selos, ele escreve adoção. Ele escreve transformação. Sempre andam paralelos, Caim e Abel, o corvo e o pombinho, o Judas e Jesus na arca, o corvo e a pombinha, Judas e Jesus. Agora vamos ver que na igreja estará sendo manifestado já no seu poder absoluto na igreja
isso chegará nessa parte culminante final, em que falará a palavra e os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ou seja, ouvirão a voz, e ele diz, em carne, São João capítulo 5, e se levantarão, porque tudo é pela palavra falada. Tudo é pela palavra falada. E também vejam que como foi ou aconteceu a primeira vinda do Senhor, onde chegaram vamos dizer, a questionar a Jesus, a indagar, e este, quem é este que pode perdoar pecados? Indagando. E vamos ver onde é que isso está. No Evangelho. Qual é o Evangelho que está essa partezinha? Onde diz... Vamos ver em Marcos. Primeiro em Marcos. Vamos até Marcos, em primeiro lugar. Marcos, capítulo 2. E também em Lucas 5:21. Vamos ver os dois. Sempre a pessoa procura nos 4 evangelhos. E se é que falam da mesma coisa, é assim a pessoa vê o quadro completo, o quadro inteiro. Lucas 5:21. E Marcos 2. Vamos ir um pouquinho antes. Do versículo 1 em diante. Entrou Jesus novamente em Cafarnaum, depois de alguns dias, e ouvia-se que ele estava em casa. Imediatamente juntaram-se muitos, de forma que já não cabiam nem mesmo na porta ou junto à porta. E lhes pregava a palavra. Vejam que, em primeiro lugar, ele pregava a palavra. Então vieram até ele uns trazendo um paralítico que era trazido por 4. Ou carregado por 4, certamente um em cada mão, um de cada lado, e outro pelos pés. Um pela mão, outro pelos pés, pois eram 4. Certamente ele estava estirado, ou se ele estivesse colocado em cima de uma manta, pois faziam um nozinho em cada esquina e tinham 4 pessoas aí que carregavam. De algum jeito era levado, carregavam. E como não podiam se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fizeram um buraco, desceram o leito em que o paralítico estava. Era como um lugar onde ele estava colocado. E ao ver Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. Agora vejam, ele não o curou primeiro. Ele perdoou o pecado dele primeiro, perdoou os pecados dele. E estavam ali sentados alguns dos escribas, os quais arrazoavam nos seus corações. Por que este fala assim? Ele fala blasfêmias. Quem pode perdoar os pecados, senão apenas Deus? Mas olha, se Deus estava aí, o Criador dos céus e da terra, no meio deles, estava aí, eles não o viam? Estava velado dos seus olhos. Não para aqueles homens simples que estavam aí, mulheres, não para esses, que sim, sabiam, conheciam quem era Jesus. E Jesus conhecendo então no seu espírito, e aí vem o Filho do Homem discernir os pensamentos e as intenções. Vem como aí estava a plenitude, pois o poder de Deus estava totalmente aí. E isso será manifestado brevemente, esse poder, no cumprimento da visão da carpa da tenda, onde todas essas coisas serão feitas, realizadas.
E conhecendo Jesus no seu espírito, que eles arrazoavam desta forma dentro de si mesmo, ou deles, lhes disse, porque, vejam, as palavras discernem as juntas e as medulas e o coração, e aí estava a palavra, e a palavra estava fazendo esta obra aí em Jesus, discernindo. E diz, por que arrazoais assim nos vossos corações? O que é mais fácil? Dizer para o paralítico, teus pecados te são perdoados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, potestade na terra para perdoar pecados. Disse para o paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele levantou-se, logo em seguida levantou-se, tomando o seu leite, saiu da presença de todos eles, de forma que todos se assombraram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa, e nunca se verá na história da humanidade, nunca se terá visto ou se verá, depois de todas essas coisas que disse esse Jesus, o que Jesus disse, ainda quando ele diz, mesmo quando ele diz que se fariam coisas maiores. Em São João, no capítulo 14, vamos ver aqui. Vamos ir a São João no capítulo 1 primeiro. Primeiro no capítulo 1 de São João. Aí também nos fala de coisas maiores quando ele está falando aí a Natanael. Versículo 49 do capítulo 1, respondeu Natanael e lhe disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e lhe disse, porque te disse, te vi debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que estas verás. Ele disse, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. E também no capítulo 14, no versículo, vamos ver o versículo 11, diz, crede-me que sou no Pai e o Pai em mim. De outra forma, crede-me pelas mesmas obras, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores obras, porque eu vou até o Pai ou para o Pai. E tudo que pedirdes ao Pai no meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se algo pedires em meu nome, eu farei. Tudo isso se estará cumprindo neste tempo final. E a humanidade estará vendo o poder de Deus sem limites, e coisas que nunca antes foram vistas, os seres humanos verão. Ou seja, aqui a terceira etapa será impactada, e diz ele, os grupos das fátuas, diz ele que o grupo das fátuas, as prudentes, as fátuas, os perdidos e os 144 mil, ao serem impactados, todos serem impactados, é porque todos os seres humanos estariam vendo essa manifestação. Ou seja, que estarão vendo como é que Deus estaria operando no meio da humanidade, e coisas que nunca os seres humanos viram, as verão aí, serão vistas, porque o poder de Deus já estará nessa etapa ou fase, em toda a sua plenitude, no seu poder absoluto, total. Agora podemos ver como nós estamos chegando neste tempo final, chegando ao tempo onde todas essas promessas estarão sendo cumpridas
e cada uma delas no tempo que correspondente ou que corresponde, na qual agora nós estamos nessa etapa, na qual ele nos falou aí no extrato que eu lhes li, onde ele nos diz que primeiro começará colocando o fundamento, a palavra, primeiro a palavra e depois os sinais aparecerão no tempo que Deus quiser. Tampouco será no tempo que um instrumento deseje ou queira. Ele desejaria que fosse já, logo. Mas primeiro tem que dar a fé de rápido para os escolhidos, para que assim essa igreja noiva esteja preparada com a palavra pura, com a revelação do mistério do sétimo selo, e assim poder estar pronta, preparada para obrar, trabalhar. Junto com esse ministério, coisas que se estarão fazendo a favor das fátuas e do povo hebreu. Ou seja, que será um povo que primeiro foi preparado com a fé de rápido. Não é qualquer grupo, não é um grupo qualquer, não é uma pessoa qualquer que está comendo um alimento de denominação, está comendo maná puro, a palavra pura do lugar santíssimo, o qual é o alimento espiritual que hoje se está dando e o estão recebendo aqueles que estão dentro do lugar santíssimo, dentro da era da pedra angular. Nessa mensagem que nós estávamos citando, de Cristo é o mistério de Deus revelado, ali também ele escreve, fim da segunda etapa, 2 p.m., pós-merídio. E também tinha escrito aí do lado, 3 p.m., pós-merídio, a hora do sacrifício. Agora, esta terceira etapa corresponde à era da pedra angular, e já vimos que também estará aí a primeira, a segunda, ou seja, que será tudo aí, tal como esteve tudo em Jesus, tal como tudo esteve em Jesus, onde houve conhecimento das enfermidades, das doenças, onde se discerniu os segredos dos corações e onde se falou a palavra. Vejam, tudo isso, na sua última manifestação, o vencedor terá tudo isso, nesse momento onde tudo será sem limites, e onde tudo isso se está realizando, se está fazendo de uma forma progressiva, e onde esse novo propiciatório vem ser de grande bênção para toda a igreja noiva, enquanto nós vamos embora deste planeta Terra, porque ele não está no trono fazendo intercessão. Ele já mudou de cordeiro para leão. Já é um trono de juízo. Mas, porquanto a noiva ainda está aqui na terra, pois tem que haver uma hora do sacrifício às 3 da tarde, ou seja, sempre tem-se que ter, ou tem que ter um lugar, um propiciatório, um novo propiciatório, para que a mesma coisa que Jesus fez lá, antes de realizar, de fazer a obra como Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário, para limpar-nos de todo pecado. Antes disso, ele teria potestade, poder de perdoar. E esse é um mistério muito grande, mistério que se está abrindo
cada vez mais e mais nesta segunda pedra angular. Lá foi era de pedra angular e aqui é era de pedra angular. Portanto, tem que existir um propiciatório na era da pedra angular hoje, na dispensação do reino. Foi para mim um privilégio, uma grande bênção poder enviar estas palavras de saudação para todos os irmãos lá reunidos com nosso irmão Fernando Gutierrez, lá na cidade de Chaparral, departamento, estado de Tolima, ou departamento de Tolima, lá na Colômbia, e em todos os lugares onde estejam reunidos e também estarão escutando ou lendo estas palavras, as quais, para mim, foi um privilégio poder enviá-las. Aí também ele escreve do lado, isso me passou. Aí do lado, lê nessa página 86, dessa mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele escreve aí, do lado a terceira etapa é igual à palavra. E na palavra está tudo condensado, está tudo aí. Porque essa escritura que está no livro dos selos, na página 256, onde diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus, vejam, é encarnada em um homem. E aí está essa espada de 2 fios na boca desse homem, desse véu de carne, onde os ministérios de Moisés e de Elias estão sendo operados para bênção e cura, como diz Malaquias capítulo 4, e nas suas asas trará saúde. Vejam, aí está, sob a cobertura dessas asas, debaixo das suas asas, está a saúde eterna que tanto estamos anelando, ou seja, a saúde na parte física, porque já espiritual já temos, a parte espiritual, a terceira etapa, é igual à palavra. Vamos colocar esse tema, a terceira etapa. Ele escreveu aí como o número 3, ou seja, seria a 3EERA. A terceira etapa é igual à palavra. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos lá. E orem muito pela reunião de amanhã, atividade de amanhã e a de sábado e a de domingo, onde esperamos grandes bênçãos de Deus através da sua palavra, por meio da terceira etapa. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus guarde a todos. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.